E abram em Mateus, capítulo 8. Glória a Jesus. Irmãos, o Novo Testamento, principalmente os 4 primeiros livros, né, irmãos, são livros que trazem a história de Jesus a história contada de óticas diferentes, né, por pessoas que enxergaram cada história, cada caso de um jeito e descreveram. E nós percebemos na leitura do Evangelho, pela revelação do Espírito Santo, que as coisas que aconteceram, muitas vezes, aconteceram para nos ensinar coisas espirituais. Nós vamos ler alguns textos aqui hoje. Vamos ler a partir do verso 23. A gente percebe na leitura, né, irmãos, que existe uma lógica, muitas vezes, de uma passagem com a outra, uma muitas vezes tem ligação com a outra. A gente sabe que capítulos e versículos foram os homens que colocaram para organizar um pouco a leitura, para facilitar a gente a definir alguns tópicos. Mas muitas vezes o homem separou um texto que está ligado no outro, né? E então a gente tem que ficar atento nisso. Muitas vezes a lição ela não está somente em um capítulo, né? Está em vários ali na sequência. E aqui, irmãos, vamos ler a tempestade apaziguada. Antes dessas obras aqui que a gente vai ler, o Senhor Jesus Cristo libertou o servo de um centurião, curou a sogra de Pedro. Glória a Jesus. O Senhor Jesus ensinou que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, que aquele que o seguisse não o seguiria por esse motivo. Então o Senhor Jesus operava muitos sinais. E aqui, verso 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, interessante, né? Os irmãos percebem que em meio de uma tempestade muito grande, uma aflição muito grande, que os discípulos do Senhor Jesus passavam, o Senhor Jesus parecia estar ali dormindo, como se ele não se importasse, né? Tem até em um outro texto, né? Está em Marcos, se não me engano. Eles falam assim: o Senhor não se importa que pereçamos, como se ele não estivesse se importando daquela situação ali de risco de vida. E o Senhor Jesus levanta e repreende, fala: mas não é, por que temeis, homens de pequena fé? O Senhor Jesus está com você no barco. O Senhor Jesus está no meio dessa tempestade com você. Ainda que pareça que ele está dormindo, o Senhor Jesus, com uma só palavra, apaziguou todas as coisas. Aquieta-te, cala-te. E o mar, os ventos se acalmaram. E eles olharam para aquilo ali e ficaram atônitos. Meu Deus do céu, que homem é esse? Que homem é esse que tem autoridade sobre os ventos, sobre o mar? Né? E hoje nós sabemos quem é esse. É o próprio Deus, Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós. Está na minha vida, está na sua vida. Glória a Jesus. E aí, irmãos, a sequência do texto, verso 28. E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos. Nossa, essa tradução aqui tá assim na de vocês também? Gadarenos, né? Gergesenos. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Irmãos, interessante essa passagem aqui. Vamos ler ela em Lucas. Lucas 8, irmão. Depois põe aí o marcador. Vou pôr aqui na minha Bíblia, ó, pra gente voltar aqui depois. Lucas 8. Aí tem gente que fala assim, ó, esse Novo Testamento aí, ó, é uma furada. Tá vendo? Um conta que foi um endemoniado, a outra história conta que foram 2. Tá vendo? É falso isso aí. Tem gente que fala isso. Não é? E na verdade é a visão daquele que está contando. O fato aconteceu. Se era um endemoniado ou se eram 2, o Senhor Jesus tirou aquela legião de demônios que estava ali. Causava prejuízo. Né?
Então vamos fazer a leitura aqui, irmãos. 26. 8, 26. É o mesmo texto, né? A mesma passagem, só que contado por Lucas, né? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha só que interessante, irmãos. Que figura. Então esse homem, há muito tempo, ele não andava nem vestido, ele andava nu. Ele não tinha casa, mas ele morava no cemitério, nos sepulcros. Não é isso que está escrito, irmãos? Então, os irmãos percebem a figura do homem antes de Jesus? Quando o Senhor Jesus vai encontrar com esse homem, essa era a situação do homem. Os irmãos percebem a revelação que tem nessa palavra? Então, olha a sequência do texto. Verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então, os irmãos percebem a autoridade de Jesus. Então, as pessoas têm um encontro com Jesus, elas não podem resistir. O que está nelas não pode resistir. Se a pessoa quer Jesus, entenda isso. Se a pessoa quer Jesus, o diabo vai sair da vida dela. Os demônios vão sair. Você olha para a vida de uma pessoa e fala assim, não tem jeito. Eu não consigo ver uma forma dessa pessoa crer. Mas também ninguém via jeito nesse gadareno. Era um homem possuído, pelado, andava nu, dormia no cemitério. Esse homem era perigoso. Ele quebrava as correntes, ele quebrava as cadeias. Ele era terrível. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, os demônios já se tremem de medo. Verso 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Tá vendo? Então, uma pessoa que vive no deserto, uma pessoa que vive afastada, isolada, não é? Da luz, da vida, da comunhão, da paz. Assim é alguém que não tem Jesus. Verso 30, e perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. O que vai acontecer naquele dia? Serão separados os bodes da ovelha. E os demônios e as pessoas que não creram serão lançadas nas trevas exteriores, no lago de fogo. Os irmãos perceberam a lição? Isso aconteceu. Mas os irmãos percebem que é uma mensagem, está ensinando, não é? Um fato real. Verso 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogavam-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então, se os irmãos pararem para pensar, o Senhor Jesus usa a figura de dar pérolas aos porcos também. Então os irmãos percebem que os demônios, eles têm autoridade, liberdade para entrar em outros, no caso aqui ele citou porcos. Mas qual que é a figura do porco? Imundo, na imundície, na sujeira, né? Então veja, o mundo, ele não tem a autoridade de Jesus sobre ele. O Senhor Jesus tem poder no céu e na terra. O Senhor Jesus oferece a graça. Mas o Senhor Jesus não obriga ninguém a ser salvo. O Senhor Jesus oferece. Então, irmãos, nós temos que crer que a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela vai até Jesus e vai ser liberta. Quem não crê e não quiser nada com Jesus, nós não podemos fazer nada. Devemos continuar adiante e seguir após o Senhor Jesus. Esse gadareno, a história vai contar que ele foi para Decápolis, né, e anunciou o que o Senhor Jesus tinha feito. E foi notório, porque aquele homem era conhecido. Então a salvação veio sobre ele e o testemunho de salvação continuou na vida dele, a salvar outras pessoas. E aqui a figura dos porcos é o mundo. O mundo vai ser lançado com os demônios no lago de fogo. Não é? Quem não quiser nada com Cristo, esse é o fim. Então os demônios entenderam, né? Vai nos lançar agora, não nos atormente, né? Não nos atormente. Por quê? Porque o diabo já tinha sido lançado na terra. E ele já está condenado. A palavra disse, já está condenado.
né? Não tem mais chance para ele. Vamos voltar lá? Bom, como eu li esse texto já, não vamos ler de novo, né? Vamos em 14 de Mateus? Depois a gente volta aí no 9. Mateus 14. Jesus anda sobre as águas, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Interessante, né? O Senhor Jesus fez o quê? No início aqui do verso 22. Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Então é discípulo de Jesus? Então vai fazer a minha obra, não é? Mandou eles. Chegou numa fase da caminhada deles, enfrentaram tempestade. O Senhor Jesus parecia não estar com eles. O Senhor Jesus parecia que os havia deixado sozinhos, né? Mas o que aconteceu quando eles estavam em grande aflição? Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então, até a forma como o Senhor Jesus vai te libertar, muitas vezes, você não entende, né? Por quê? Porque não é do jeito que você espera. Quem esperava o Senhor Jesus andar sobre as águas? É difícil até para a gente imaginar alguém andando sobre as águas. Um mar revolto, um mar com ondas, com vento, batendo sobre o barco. Como que o Senhor Jesus andava sobre as águas? Como que era essa visão? É até estranho de tentar imaginar, né? Glória a Jesus. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Jesus. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Jesus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Jesus. Então os irmãos percebem aqui que o Senhor Jesus Cristo nos dá autoridade e poder sobre o sobrenatural. O Senhor Jesus dá para nós esse poder, essa autoridade. Para você vencer coisas impossíveis. Para cada um de nós, pela fé. Se não duvidarmos. Não é? Nós podemos vencer aquilo que parece impossível. O que parece impossível na sua vida, creia, busque, que é possível através do poder de Jesus. Não é? É bom, é agradável. Então é perfeito, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só confia nele, entrega nas mãos dele, batalha, persevera, creia. Me dá, Senhor Jesus Cristo, a fé para eu andar sobre as águas. E não duvide, e vá e caminhe sobre as águas. Ele andou por um tempo, não é? Ele andou por um tempo. Afundou, mas o que aconteceu? O Senhor Jesus estava ali para socorrer. Não deixou ele. Ah, você não consegue me seguir, vou te destruir, vou mandar aqui serpentes ardentes. Vou acabar com a sua raça. Seu incrédulo, seu falso, né? Não, o Senhor Jesus foi lá, pegou na mão dele, trouxe ele para cima e levou paz para o barco, né, irmãos? Então, o nosso Deus é bom, o Senhor Jesus é bom. Glória a Jesus. Vamos voltar lá no capítulo 9 para a gente encerrar? Verso 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais difícil, dizer, perdoados são seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, essa passagem também ela é interessante. Porque tinha uma multidão, o lugar não dava mais para chegar em Jesus, mas aquele homem era incapaz de ir até Jesus. Ele era paralítico. Mas foram amigos lá e carregaram ele. Foram por cima da casa, desceram ele por um buraco no telhado. E muitas vezes é o que você está tentando fazer. Não é? Enfrentar uma multidão, enfrentar uma batalha muito grande para levar alguém até a salvação. Não é?
E se isso acontecer, se essa pessoa tiver um encontro com Jesus e ela crer, perdoados lhe serão seus pecados. E o Senhor Jesus, ele fala, para vocês verem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, então eu vou dar um sinal aqui, né? Em nome de Jesus Cristo, nós diríamos, né? Levanta e anda. Porque usamos o nome de Jesus, né? Então ele usa da sua autoridade e manda, não é, esse homem ir para a casa dele andando. E isso provou para aqueles homens que ele tem poder sim de perdoar pecados, não é? Glória a Jesus. E nós, irmãos, se tivermos perseverança, podemos também ser aqueles amigos que vão conduzir alguém até Jesus. Glória a Jesus, não é? Que Deus possa nos usar em nome de Jesus. Aí tem a passagem aqui da vocação de Mateus, nós lemos no último culto que eu preguei, não é? Que o Senhor Jesus foi até a casa de um pecador, ceou, comeu ali com pecadores e disse, né, que ele veio, que o médico, ele vem salvar aqueles que estão doentes, né? Quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Glória a Jesus. Vamos finalizar aqui, ó, verso 14, irmãos. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e as odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então aqui, quem foi que foi questionar Jesus? Discípulos de João Batista. Discípulos de João Batista ainda estavam no trabalho dos profetas. Ainda estavam operando obras da lei. Olha, jejuam os profetas de João e jejuam os fariseus, mas os discípulos teus não jejuam. Então o Senhor Jesus vai e explica para eles, não, o jejum do cristão vem depois. Porque por enquanto, né, o esposo está com eles, mas vai haver o dia que eles vão jejuar, e não é o mesmo objetivo, não é o mesmo propósito. Então o cristão, ele não está mais na lei, o conselho aqui é esse, né? Então, ele vai dar o exemplo da roupa nova e da roupa velha, não é? A roupa velha, aí você querer colocar um remendo novo para costurar uma roupa velha. Então, você não vai viver no evangelho praticando as coisas do Velho Testamento. Ou seja, você não vai pegar o evangelho como um remendo para a sua vida, não é? Mas você vai se vestir completamente do evangelho. Você não vai pegar a sua vida e vai pegar só um pedacinho do evangelho para cobrir um pedacinho esburacado da sua vida. Não, você arranca a roupa velha e põe uma veste nova, tecido novo. Aí ele dá o exemplo das odres, né? Que são bolsas feitas de pele de animal e que, por certo, ficavam velhas. E se você pegasse uma odre velha e colocasse um vinho novo, a odre acabava se rompendo e você perdia tanto a odre como o vinho novo, né? Então, você deixa o velho e fica só com o novo. Odres novas, vinho novo. Acaba com o Velho Testamento, acaba com o velho homem. Não tem mais nada velho, é tudo novo. Em Jesus é tudo novo. Amém, irmãos? Então, alguns textos aqui na sequência que o Senhor Jesus nos ensinou e nos dá mais esperança, mais fé, mais confiança para vencer e nos dá o caminho. É Jesus, é o Evangelho, é o Novo Testamento. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus, irmãos, em nome de Jesus? Ficar de pé.